Bom dia! Vamos lá, Rede Mundial de Intrigas, para mais uma transmissão ao vivo do Divas da Opressão. Esta live maravilhosa, sensacional, que esta semana está testando o horário da manhã. E aí, todo mundo acordou cedinho, tomou café, escovou os dentes, está tudo certo. Então, nós podemos começar a falar mal da vida alheia com a nossa repórter exclusiva do Águia 7, Stepa Paiano. Bom dia, Rede Mundial de Intrigas. Graças a essa pessoa impoluta que aqui se encontra na minha frente, acordei hoje às 6 da manhã. Meu humor está maravilhoso, né? Quase não fiquei dando porrada no ar aqui, por causa de ter acordado às 6 da manhã. Passei protetor solar na minha cara e aqui estou eu, não é, Paula? Olha que saudável. A pessoa acorda às 6 da manhã, come uma tapioca com a rúcula orgânica que plantou no fundo do seu quintal. É isso? Com as galinhas criadas soltas, com milho orgânico. E vem para cá, passa protetor solar. Parabéns. É isso aí. Eu quero dar bom dia para todo mundo que está aqui. Eu vi uma presença aqui no chat de uma certa pessoa que estava sumida, não queria falar nada, mas a dona Jussara voltou finalmente, né? Ela estava em férias aí fazendo um tour pelas ilhas gregas, porque é uma pessoa milionária, e agora ela voltou, mas tem bastante gente já aqui no chat. Neste começo, eu te falei que a galera curtia esse horário da manhã, ninguém acreditava em mim. Quando eu tinha as reuniões, falava, gente, quem sabe se a gente fizesse uma live de manhã, né? Não, o pessoal não gosta de manhã. Gosta sim. E eu quero saber de onde vocês estão falando também. O Léo Iatti está sempre aqui presente. Nós temos a Cláudia Faria. O Vitor Sindrasik está perguntando qual o nome da música When Johnny's Coming. É o nome da música. Ela tem aqui na biblioteca do YouTube. É uma musiquinha da guerra nos Estados Unidos. Eu sou bélica, eu boto a musiquinha da guerra já na entrada do negócio, né? Galera dando bom dia, João Paulo, Carla Poeta. Gente, a Carla Poeta nos assistindo. Bom dia, Carla. Eu sei que a Carla Poeta, essa não é a Carla Poeta, aquela da Globo. Arthur, em Florianópolis, né? Chorem mais. Salve para Jundiaí, Cheiro Júnior. O vizinho de cima, de Interlagos, São Paulo. Rubem Vargas, de... Ai, meu Deus, agora começou a rolar rápido. Rio Negro, no Paraná. Adame, de Santo André. A Zélia, de Rio Verde. O Ru, Nova Iguaçu, Aline. Ó, Peruíbe, tu conhece aí, Sté, dos teus amigos. Ó, Birigui, Peruíbe, tudo a galera de São Paulo. Peruíbe eu conheço, Birigui não tanto. Né? Ipameri, Goiás, Manaus, olha só, gente de todo o Brasil. O Léo, bem lembrado aqui, o Léo, a Jussara depois tem que apresentar na secretaria o atestado para justificar as faltas, tá? Tem que apresentar o atestado, porque senão aí sai a falta no boletim, depois eu não quero reclamação. Diva de Floripa, galera, ó, Penápolis, Brasília, Belém do Pará. É em Belém do Pará que tem aqueles negócios de tecnobrega, né? Que tá uma febre. Uma vez eu vi o deputado, como é que é o nome do deputado lá do norte? O Éder Mauro? Acho que foi o Éder Mauro, num vídeo icônico no Twitter, mas assim, ó, pensa numa pessoa que arrasou no Tecnobrega. Ele sabe o passe, ele dança bem, cara. Ele dança bem, rapidinho, sabe? Aqueles Tecnobrega com a mulher e a mulher girando e ele lá, olha, deputado, arrasou. Arrasou o deputado. Mas, né, nem tudo são flores agora. Depois, ó, a galera da Irlanda não são dos internacionais. Daqui a pouco aparece a galera do Japão aí no chat também. O bom de manhã é que a maioria da galera que mora fora do Brasil assiste a live ao vivo é de manhã. Deve ser por causa do fuso horário, né? Bom dia de Bangu. Olha que legal, Bangu. Um beijo para Bangu. Vamos nós aqui. Nós temos várias notícias maravilhosas, mas como vocês viram, o título dessa live, o fio condutor da nossa conversa de hoje, é o chororô da galera que fez o L durante a eleição e o Lula soltando a mão dos Faria Limers. Faria Limers estão sem entender nada. Como assim? Mas ele falou que ia acontecer uma frente ampla,
que ia acontecer a democracia e que a ditadura ia acabar. E agora ele coloca o Haddad no Ministério da Economia, Fazenda, Dinheiros, sei lá. E pior, ele quer acabar com a autonomia do Banco Central. Isso dará problemas. Mas assim, a gente tentou avisar. Aí, o bom é que fica todo o histórico gravadinho lá, né, da galera da direita falando o que ia acontecer e agora tudo acontecendo. Inclusive, acontecendo coisas que eram proibidas de ser ditas durante a eleição, porque eram fake news, né? Tem uma decisão do TSE durante a eleição que proibia de fazer uma ligação do Lula com o ditador da Nicarágua. E por falar em Nicarágua, já puxei esse assunto aqui, ontem foi lançado o documentário sobre a Nicarágua da Brasil Paralelo, que está espetacular. Então, para a galera do Clube Marisa, depois eu vou ir lá no nosso grupo do Telegram e vou falar com vocês mais aprofundadamente sobre isso, mas já fica de tema de casa, porque tem tudo a ver com o nosso projeto que a gente está fazendo do Dini Sharp, da ditadura à democracia, que a gente analisa as obras de ações não violentas. E assim, o roteiro do Dini Sharp está na prática, na nossa cara, depois de fazer uma análise. E se você não faz parte do Clube Marisa, te convido a fazer, porque assim, né, o Xande não curtiu alguma coisa que eu disse, não sei exatamente o que. O meu canal principal no YouTube está bloqueado para o Brasil, quem está no exterior ou quem usa VPN consegue acessar normal, assim como quem tem o link dos vídeos, mas se você fizer a busca no YouTube, não achará o meu canal. Então, se não quer perder contato comigo, assina a plataforma Clube Marisa. Por lá, além de não perder o contato, vocês têm conteúdos exclusivos e também, quem quiser ajudar, muita gente me pergunta como ajudar, pode fazer o superchat, todos os superchats são lidos, e agora nós temos Pix nesta live. Agora temos. Eu não tinha, mas agora eu tenho, fui lá, fiz um Pix. Aí tá o Pix. Vamos começar de leve. Vamos começar com a Agenda Verde, neste dia lindo e maravilhoso. Vamos começar com a Agenda Verde. Sté Papaiano, a notícia que eu tenho aqui para te comentar, ela é sensacional, maravilhosa. Aqui está. O pessoal acha que está muito longe da nossa realidade, que isso é teoria da conspiração, os conservadores estão malucos. Na verdade, a Agenda Verde ela é maravilhosa, ela quer cuidar da preservação das girafas na Amazônia, né? Mas na prática o que acontece é, por exemplo, isso daqui, matéria da Folha de São Paulo. Ubatuba, no litoral norte paulista, começa a cobrar taxa ambiental. Que beleza, a partir de hoje, tá? Atenção, Ubatuba tem taxa a partir de hoje. Então, diária para veículo de passeio será de R$13. Leitores eletrônicos de placas vão registrar a entrada na cidade. Então, pelo que eu entendi, Sté, de hoje em diante, todo mundo que for para Ubatuba de carro tem que pagar 13 pila, como a gente fala aqui no Sul. É isso? Para onde é que vai esse dinheiro? Que maravilha! É isso mesmo, Paulo. É assim, a gente está discutindo sobre, na verdade, é um pedágio não declarado, sabe? Então, para não falar que construíram outro pedágio, é um pedágio trans. É um transpedágio. E aí, para não dizer que fizeram um novo pedágio, fizeram essa taxa de preservação ambiental, tá? Então, quem mora na região, quem tem casa de veraneio, pode requerer a isenção, tá? Locatários, varejistas ou os trabalhadores autônomos da região também podem requerer essa isenção, tá? Mas não vai ter um posto de pedágio, né? Para você realizar o pagamento, você precisa entrar no site, aí Eco, Ubatuba, Parará, ou utilizar esses tags fixados no veículo, ou se não, vai chegar na sua casinha aí aquela multinha básica, né? Então, você tem algumas maneiras para fazer esse pagamento e para quem vai fazer a gestão desses recursos vai ser o Fundo de Meio Ambiente de lá da região, tá? Então, esse recurso ele é repassado ao Fundo de Meio Ambiente, que fará a gestão coletiva com o Conselho do Meio Ambiente. Ó, o conselho aí de novo, né? Os conselhos maravilhosos.
Eles contêm diversos representantes da sociedade civil, segundo a composição deles, tá? E é onde são decididas as diretrizes para a aplicação desses recursos, ou seja, ela não é clara ainda a aplicação, tá? Então, quem vai decidir isso é essa forma colegiada e participativa da gestão de recursos. Então, as reuniões do conselho, segundo estão dizendo, vão ser abertas e permitem a participação do público, mas a gente sabe que geralmente as pessoas não participam dessas coisas, quem participa é a turminha já, né? Que a gente já sabe quem é, e é isso, agora está estabelecido. Quem quiser ir para Ubatuba e por enquanto é Ubatuba, tá? Mas eu acho que isso vai se estender para uma série de outros, tipo Ilhabela, a Maresias, a turma que gosta de surfar em Riviera, tá entendendo? Eu acho que vai acabar hora ou outra, até o ano que vem, no próximo ano, isso vai ser estabelecido. Agora, o que eu fiquei com dúvida, né? Que eu procurei, eu não entendi ainda, tá? Que se isso é uma lei municipal, se é uma lei estadual. Eu estou pesquisando desde ontem, né, para conseguir entender isso. Então, me parece que é algo municipal de Ubatuba por enquanto, tá? Então, foi a informação que eu tive até agora. E quem venceu, neste caso, o processo de licitação, ou seja, não é algo que está sendo discutido de agora, mas há algum tempo, foi a Eco Ubatuba. O consórcio TF Green Eco Ubatuba foi a empresa vencedora do processo licitatório e já disponibiliza site para informação e solicitação de isenção de taxa, tá? Então, vamos ver como que isso aí vai se desenrolar daqui para frente, porque a gente sabe como que é o Estado. Dando certo a arrecadação, eles vão estender aí para os outros municípios, né? Aqui, ó, o Marcos está dizendo que para entrar em Bombinhas custa R$50. Sabe o que eu acho mais irônico de todas essas taxas aí? É que isso vai afetar os pobres que vão para passar ali as suas férias de final de ano, seu feriadão, né? Pega o carro, coloca a família, faz um cooler maravilhoso de cerveja, bota lá galinha com farofa, vai todo mundo para a praia, todo mundo é feliz. Mas agora só que não, porque teremos taxa ambiental. E assim, já tem tanta taxa que o brasileiro paga, né? Para ter mais uma. Se a gente tivesse aqui no Brasil serviços públicos maravilhosos, hospitais que não tivessem problemas, né? Que não tivesse gente no corredor, que fosse tudo bonito, a escola das nossas crianças fosse nova, que desse uma educação decente, eu acho que os brasileiros até nem iam se importar de pagar uma taxa tão gigantesca de impostos. Mas o problema é que a gente paga imposto e esse dinheiro acaba indo para outros lugares. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o nosso menino de 9 dedos que comanda, né, as terras tupiniquenses. Aqui eu trago para vocês a matéria da Gazeta do Povo, falando que o relatório do TSE diz que a campanha de Lula não declarou doações de artistas da Super Live, né? O Lula querendo competir ali com o Bolsonaro na internet, porque na internet, vamos combinar, galera, na internet tem esquerdista? Tem esquerdista. Mas o perfil da galera da internet é mais proativo, né? Vê a notícia, não confia de cara no que tá ali. Vai checar, vai procurar outras fontes, vai para a rede social, faz um post, aquilo gera comentários, gera uma discussão. Então, o perfil da internet, ele é um perfil que busca um pouco mais a informação. Não estou falando que na internet só tem gente inteligente, né? Mas, em geral, o perfil da galera que consome notícias na internet é diferente do perfil da galera que consome notícias no Jornal Nacional, por exemplo. E aí o Lula foi competir com o Bolsonaro, teve a brilhante ideia de chamar lá vários artistas para participarem da Super Live. Só tem um detalhe: ninguém faz o L de graça. Ninguém faz o L de graça.
né? A pessoa faz o L porque vai ganhar algum dinheiro, vai conseguir algum cargo, vai conseguir alguma coisa ali, né? A maioria das pessoas, pelo menos nesse meio aí dos artistas e funcionários públicos e políticos, fez o L. É do meio político, do funcionalismo público ou do meio artístico, tá levando alguma vantagem. A gente sabe que no meio do povão tem pessoas que são iludidas, enganadas por essa agenda, mas os artistas fazem o L com o propósito muito certo, né? Cláudia Raia que o diga, e os 5 milhões ali que ela foi autorizada a captar pela Lei Rouanet. E é nesse momento que a gente vê as prioridades do governo, porque para o Ministério da Cultura houve um orçamento bilionário que não foi dado aí para outras áreas que também são importantes. Mas a dúvida que fica com relação a essa matéria é a seguinte: isso daqui não é proibido? Não dá problema na candidatura? Como é que vai resolver isso agora, Esther? Não tem o que fazer? O Lula vai continuar e as áreas que não declarou? Como é que resolve esse problema? Tem o que fazer sim. Na verdade, eu acho que a campanha do Bolsonaro, né, que acionou, e os crimes que eles estão acusando, né, nesse caso, os crimes que são apontados é de abuso de poder econômico e caixa 2. Então, isso dá para apontar sim. E outra coisa que eu acho que eu optaria também por colocar na peça, que é a questão do que não pode fazer, esqueci o nome, quando não pode fazer show de artista, como que é o nome mesmo? Em campanha política? Showmício? Showmício. Então, eu entendo que, assim, o que mais teve na campanha do Lula foi showmício, né? Então, tudo isso daí eu acho que tem que ser enquadrado na peça. Tudo bem que, assim, né? Caiu na mão do tal do Benedito... O Benedito, nosso Benedito. Quem não lembra do Benedito com os tapinhas? Então é o Benedito que é o juiz imparcial. Então, nessa super live aí, quem organizou essa super live primeiro foi a Janja, né? Então, quem participou disso teve escritor, teve ator, teve cantor, Daniela Mercury, Chico Buarque, Caetano Veloso, teve os atores lá, Vladimir Brista, se não me engano, Julia Lemertz, Cláudia Abreu, teve até Mark Ruffalo e Danny Glover, sabe? Mano do céu! Roger Walters, Miguel Falabella, teve todo um aparato artístico para fazer essa super live, né? Foi cerca de, se eu não me engano, foi 6 dias antes da eleição isso, e eu entendo que interfere sim no processo democrático e traz vantagem, né, para um candidato em detrimento do outro. Então, eu acho, agora, quem acionou foi a campanha do Jair Bolsonaro, tá? Mas nada impede, por exemplo, que agora o partido acione, os deputados acionem, façam as devidas representações, né? Eu acho que quanto mais representações chegarem no TSE, as chances, né, de sucesso são maiores. Então, isso vai desde multa até uma eventual impugnação. A gente sabe que não vai acontecer nenhuma impugnação, tá? Então, vamos botar o pé na realidade, mas que a campanha dele pode ser multada, pode. Pelo menos já é algum consolo, porque teve também uma... Foi em São Paulo, eu até estava procurando aqui. Teve um que eu acho que deu, inclusive, um problema com a Ludmilla. O cachê da Ludmilla não foi declarado, estava assim, mas já tinha dado rolo com os artistas. E aí, assim, se você não entendeu que os artistas não queriam o Bolsonaro, fizeram a campanha do L, o Lula sumiu e deu 10 bilhões de reais para a cultura, mudou o teto da Lei Rouanet e voltou a ser como antes. Se as pessoas não conseguirem enxergar a ligação entre artistas apoiarem Lula, artistas receberem dinheiro do governo, aí a gente está perdido. Né? Aí a gente está perdido. Agora, o que precisa mostrar, principalmente, é que os artistas, não é o problema com os artistas, nosso problema não é com a arte, com os artistas. O nosso problema é com o dinheiro dos impostos indo para artistas que não precisam. Por que a Cláudia Raia precisa de ajuda do governo? Será que ela já não tem um nome que tenha peso suficiente para colocar pessoas lá na oficina de teatro? O que é mais importante? É dar o dinheiro para Cláudia Raia ou dar comida para os Yanomami? Por exemplo.
né? Quantos Yanomami eu poderia alimentar com um orçamento de 10 bilhões de reais para o Ministério da Cultura? Qual que é a propriedade? É importante a gente fazer essas associações para que as pessoas consigam entender melhor ainda o que está acontecendo. Mas você sabe, Paula, que mais importante do que fazer essas associações é a gente conseguir dialogar sempre no final do ano com os nossos deputados e senadores no advento da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anuais, entendeu? A LOA, a LDO. Porque cada lugar leva um nome, né? Como eu fiquei muito tempo na LESP, lá era LOA, né? Então, se não me engano, no Congresso é LDO. Por quê? LDO, Diretrizes Orçamentárias. Quando você tem a dotação orçamentária do ano posterior, você pode falar o que for, mas o dinheiro da cultura não vai para o Yanomami, entendeu? Ele vai ficar fechado na pasta da cultura e dali ele tem que ser distribuído. Então, uma vez que tenha votado a LDO, e ali eles né, 10 bilhões vai para a cultura. Fechou, aprovou, já era, é isso que vai ser. Então, a partir disso daí, então tá bom, é 10 bilhões para a cultura, como que isso vai ser distribuído? Quem dos grupos conservadores aqui, grupos de teatro, vai concorrer para que não tenha uma distribuição única exclusivamente para a esquerda? Entendeu? Essa é outra parte da nossa organização que precisa ser discutida. Exatamente. Inclusive, eu estava comentando ontem na nossa reunião de membros sobre a importância de a gente valorizar a classe artística no nosso meio aqui. A gente precisa de artistas que entrem na disputa também por essa grana, para o pessoal falar, vai só para a esquerda. Via de regra, é porque só a esquerda que faz a inscrição, a esquerda fica de olho nos editais, eles já têm todo um esquema ali, junto com muitos funcionários públicos. Eu sei porque eu já trabalhei em Secretaria da Cultura, então tem a pessoa que olha o edital todos os dias, que informa para apresentar o projeto, porque mesmo sendo um grupo conservador, sei lá, de preferência que não se autodenomine, né? Faça um grupo de teatro, ninguém precisa saber, é teatro, hahaha, e façam as inscrições, ONGs, a gente precisa faz um projeto de leitura infantil, faz um projeto, tudo isso deságua na pasta da cultura. Então, aí a gente pode, esses projetos de fazer, né, a leitura infantil, que você faz a leitura, né, para as crianças e tal, vocês conseguem entrar dentro das escolas estaduais fazendo isso. E aí vocês vão entrar, sei lá, faz história bíblica, tá entendendo? E aliás, aí... para a galera que pretende concorrer aí a vereador na próxima eleição, já é uma maneira de começar a fazer equipe, começar a se informar. Vão nos municípios de vocês, quem que é do Conselho da Cultura, tem Conselho da Cultura, Conselho da Saúde, a gente já falou sobre isso várias vezes, acabamos de falar aqui no primeiro exemplo da pauta ambiental, o Conselho Ambiental é quem decide para onde que vai essas verbas, e a gente precisa ocupar estes espaços, né? Acho que de artistas era só isso. Tinha alguma outra coisa que eu queria falar, mas agora eu me esqueci. Mas enfim, classe artística é isso aí, faz o L com força, né? E outra, esses são o que o Gramsci chama de intelectuais orgânicos. Eles conseguem propagar as pautas sem necessariamente dizer que estão propagando as pautas, né? De uma maneira muito mais eficiente. Eles chegam direto no subconsciente das pessoas, através de representações, coreografias, figurinos que remetam, porque o nosso cérebro ele entende símbolos. E a esquerda sabe muito bem utilizar símbolos e a direita precisa aprender a usar. Aliás, ontem eu estava meditando profundamente nessa história de símbolos. Eu acho que uma dica bem legal para a gente agora é resgatar o pichuleco, né? O pichuleco poderia ser resgatado, gente. Adesivo de pichuleco nos carros, placa de pichuleco, sei lá. Eu tenho até hoje o meu inflável pequenininho. Eu não tenho pichuleco, mas eu acho aquilo sensacional, porque tu não precisa falar uma palavra. O mundo inteiro, quando vê um pichuleco, entende. Os brasileiros estão falando que o Lula é um ladrão e tem que ir para a cadeia. O mundo inteiro, não precisa falar português, nada. É sensacional. Resgatar o pichuleco, adesivo, essas coisas assim, e trabalhar símbolos novos, né? A gente precisa de símbolos novos. Mas o pichuleco eu acho que se aplica muito bem. O pichuleco é um símbolo eterno que a gente deveria resgatar nesses tempos aí de
loucuras de governo da esquerda. Nós vamos sobreviver. Haja o que hajar, nós vamos sobreviver. E por falar em loucuras, Stepa Paiano, loucuras, nós temos... Cara, a gente está há uma semana aqui falando sobre o senador da Loucademia de Polícia SWAT, versão Tupiniquim. Tinha que fazer um filme pro cara. A gente já fez a live porque ele começou a história do MBL de noite, a gente trouxe para vocês, comentou. Aí depois ele mudou, falou que o presidente não tinha coagido ele a fazer o golpe, que na verdade ele tinha falado com o Alexandre, que o Alexandre tinha levado adiante, ele estava sofrendo perseguição, era CPI, meu Deus, vou renunciar. Janaína entra na história, fala com ele diz que não vai renunciar, e quando a gente pensa assim, agora o Marcos Duval vai, né, ficar um pouquinho guardadinho, sumir, esperar essa história esfriar um pouco, parar de fazer besteira. Não, nós temos duas aqui. Eu vou apresentar para vocês as novidades que saíram ontem sobre o nosso senador da ele veio diretamente do Loucademia de Polícia para o Congresso, e ele, meus amigos, notícia aqui de Caio Junqueira, meu amigo da Senine, beijo, Caio Junqueira, né? Me segue nas redes sociais. Aí eu segui ele também, para ser amiguinha dele. Ele apresentou um atestado psiquiátrico. Eu não é exagero, não é maneira de falar, tá? Está aí na tela para vocês. Deixa eu ver, vocês estão vendo bem direitinho isso. Deixa eu até botar a gente menorzinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem, gente. Não, eu não consigo aumentar a imagem, eu só consigo aumentar o post. Mas olha só, no dia 8 de fevereiro, ele foi no psiquiatra do Senado Federal para conseguir um atestado de que ele não é maluco, tá? Agora, será que ele falou com os especialistas da Folha de São Paulo? Será que esse psiquiatra é um especialista da Folha de São Paulo? Fiquei com essa dúvida. E aí, para provar mais ainda que realmente o cara não é maluco, olha essa daqui. Cara, é sensacional. É um estrategista, esse cara é um fenômeno. A SWAT precisa recontratar ele. Vocês perderam um talento na estratégia. Marcos Duval, atenção, quem não está sentado, senta e, por favor, não bebe nada, senão vai se engasgar. Marcos Duval diz ter manipulado o noticiário com informações desencontradas de forma intencional. Tic-tac. Tudo faz parte da estratégia. E essa declaração foi dada no seguinte contexto. Um tal de youtuber, porque aí não é blogueiro lulista, é youtuber. Né? Se é petista, é youtuber, não é blogueiro lulista. Ele pegou o Marcos Duval aí, ou saindo, ou entrando do carro, uma coisa assim, e perguntou para ele a respeito dessa treta que ele, sei lá de onde é que surgiu, do orifício rugoso dele. Tirou de lá e jogou na mídia. E aí ele fala assim, eu manipulei o noticiário intencionalmente. Isso tudo faz parte da estratégia. Gente, por Deus do céu, ele fala assim, estratégia, somos, né, muito inteligentes, estratégia. E aí o youtuber lulista pergunta para ele, tá, mas senador, qual que é a estratégia, qual que era a declaração, a pergunta que eu fiz ontem, será que ele assistiu a minha live de ontem? Ele pergunta assim, qual que era a declaração que o senhor pretendia arrancar aí do Alexandre de Moraes com esse grampo? Eu falo assim, eu não posso comentar nada, mas agora é tudo estratégia e digo mais, vem coisa boa por aí, aguardem, quando vocês descobrirem, vocês ficarão muito felizes. Stepa Paiano, seria uma reedição do Tic-Tac? Misericórdia, é uma reedição do Tic-Tac, só pode. Ele fez um negócio para aparecer, ele tentou prejudicar o grupo político do qual eles estão tentando ocupar o que eles consideram um vácuo, enfim. E aí não deu certo. Vários senadores sugeriram para que ele se licenciasse, porque ele claramente estava, aspas, sobrecarregado. E para provar que ele está num estado mental perfeito, ele fez esse teste psicológico aí. Mas eu vou falar que esse negócio do teste psicológico eu nem acho tão absurdo, viu?
Porque, na minha opinião, antes da diplomação, todos os eleitos deveriam apresentar um psicotécnico, sabe? Que era para a gente não passar por isso depois. Ah, mas aí eu não sei se o Randolph ia passar, não sei, sinceramente. Tem uns ali, a Thalíria Petroni, eu tenho certeza. Eu tenho minhas dúvidas também. Eu tenho minhas dúvidas. Né? Mas imagina você fazer uma eliminação logo num teste psiquiátrico. Cara, se fizesse um teste de substâncias lá, já rodaria uma galera bem interessante. Pois é. Muita gente. E ó, não tô falando só da esquerda, não, tá? Eu não estou falando só da esquerda, mas vamos lá. Dá licença, viu? Mas daí, se pelo menos tivesse um psicotécnico, a gente não passava por isso, né? E, cara, e assim, para poder se sair, né? Para poder se passar, né? Que ele estava se passando, ele fala um negócio desse aí, que na verdade faz tudo parte de uma estratégia, que ele manipulou como parte de uma... Que estratégia, meu amigo? Que estratégia? A estratégia deu errado já de começo. Sua estratégia, na verdade, agora é ficar quieto na sua o próximo ano inteirinho, para quem sabe no próximo ano você apresentar algum resultado e entrar na rabeta de novo e ir para deputado federal, nem para senador, se conseguir ainda. Então, ele destruiu o próprio eleitorado dele e recebeu um monte de crítica, agora está inventando história, não tem outra explicação. Paulo? A estratégia dele devia ser pegar o banquinho e sair de mansinho, né? Essa é a melhor estratégia, Marcos Duval, que a gente aqui te aconselha. Pegue seu banquinho, saia de mansinho, pare, né? Pare! Até quando você... Então, chega! Olha como eu sou musical de manhã, gente. Falei para vocês que eu sou feliz quando eu acordo de manhã cedo. Mas vamos lá. O Lula, nosso querido presidente. Já eu mataria a Paula de manhã. Hã? Já eu mataria você de manhã. Ah, não fala assim, tu gosta, eu sei, toma um cafezinho aí comigo. Olha só, começa o dia me vendo, já fica feliz, é assim. Nós já estamos com mais de 800 pessoas, por falar nisso, e tu dele falar mal, olha aí, ó, 800 pessoas nos assistindo, muito obrigada a todos. E quem puder ajudar aí, curte, comenta. Quem está assistindo depois, qualquer comentário já ajuda. E se achar que vale a pena, compartilhe o link aí nas suas redes sociais, traga, de repente a gente salva uma alma do obscurantismo da esquerda. Quem sabe a pessoa para de fazer o L e vem para cá, né? Cara, toda vez que eu falo faz o L, vem na minha mente aquela musiquinha, faz o L agora e vem. Vem se lascar, você também. Toda vez. Eu não consigo ver este selo sem pensar nessa música que é sensacional, do dubstep. Dubstep. Depois eu vou mostrar para o perfil dele no Instagram. É sensacional. O cara faz várias paródias, é sucesso no TikTok, é muito legal. E vocês ainda podem usar a música dele para colocar nos seus stories. Eu estou aprendendo a usar Instagram, agora que é a única rede social que eu tenho, né? Eu tô tão assim, tão indignada com as redes sociais. Mas vamos adiante. Nosso querido amigo Lula fez uma frente ampla pela democracia, né? Frente ampla, convidou todo mundo ali, até o Alckmin agora virou amiguinho dele. Ele ia ser o Lulinha da pacificação, da paz e do amor. Um Lula que não quer guerra, ele só quer pacificar o país, gente, uma nobre alma. Prometeu um monte de coisa lá para a galera da Faria Lima, blá, 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 mas agora que ele entrou e não precisa mais do voto da galera, ele revela a sua face verdadeira, que a gente já estava avisando há muito tempo, né? A gente está subindo a hashtag Eu Avisei. Então, agora Lula está mirando no Banco Central, porque o Banco Central está impedindo ele de fazer a Revolução Socialista Soviética, cubana e nicaragüense que ele tanto deseja aqui no Brasil. E tá uma fritura, ó. Parlamentares falam em enquadrar Campos Neto após reunião com Lula, mas o Padilha nega. Fato é que houve essa reunião aí com os parlamentares da base esquerdista e a ordem, que já não é de hoje, a gente trouxe, eu acho que foi na semana passada ou retrasada, não, foi passada,
que a gente falou desde que a gente mostrou o videozinho lá na USP, a mulher falando da taxa de juros, o mercado financeiro, blá, 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 blá. Então, não é de hoje que eles estão com essa pauta, e se a gente retroagir um pouquinho mais, ainda eu acho que um pouco antes da campanha, o Lula soltou uma declaração dizendo que se o Bolsonaro agrada o mercado, o nosso governo tem que desagradar o mercado. E aí os Faria Lulers, não sei, estavam ocupados fazendo alguma outra coisa, não prestaram atenção, e agora estão chorandinho, porque fizeram o L, e vejam vocês, o Lula está fazendo um governo socialista. O Partido dos Trabalhadores quer o socialismo no Brasil, e os Faria Lulers estão assustados. Esther, o que aqui a gente pode falar? Bom, vamos lá. Primeiro, com ou sem fritura, né? Não é assim. Você não, depois da independência do Banco Central, você não pode chegar e falar: eu quero mandar embora o presidente do Banco Central. Não é assim que funciona. Então, todo ano, se não me engano, semestralmente, o presidente do Banco Central ele tem que apresentar relatórios, tendo inconsistência nesses relatórios, é votado o afastamento dele pelo Senado, tá? Mas já existe essa movimentação com os parlamentares de esquerda, né? Para tentar sim fazer essa fritura do Campos Neto. Quem deu início a isso foi o Boulos, tá? Então, o Boulos ele formulou um requerimento de urgência e um convite para que o Campos Neto vá se manifestar no Congresso. E quem já assinou esse convite foi o Zeca Dirceu e o José Guimarães. Além deles, eu acho que vai ter outras alturas, como Contarato. Contarato ontem estava dando um chilique lá. Lula foi impedido de influenciar a política monetária do país. O Pacheco também se manifestou, né? Que ele falou que ele vai buscar as pontes entre o Lula e o Campos Neto. E o segundo, né, o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, ele falou que não há motivos para reverter a autonomia do Banco Central. Mas já estão apresentando lei, né? A base deles, de deputados, já está apresentando leis que revertem sim a autonomia do Banco Central. E pela lei da autonomia do Banco Central, por exemplo, o Campos Neto ele não pode ser convocado. Ele tem que ser convidado a comparecer. E ele pode, inclusive, negar esse convite do legislativo, né? Eles, tendo esta possibilidade em vista, eles também estão discutindo formar uma comissão de deputados que iriam até o Banco Central para poder levar questionamentos, né? Quem anunciou esse PL que revoga a autonomia do Banco Central foi o pessoal, que é da base do Partido dos Trabalhadores, né? Então, o Boulos chegou até a dizer que o Campos Neto ele é um infiltrado, né, do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Tipo, né? Gente, esse negócio que a esquerda toma, eu não sei o que é, mas é bom, dá umas alucinações pancadas, assim, né? A lei de autonomia do Banco Central, ela entrou em vigor em 2021, se eu não me engano, em fevereiro de 2021. Se eu não me engano, foi essa data, tá? Então, ela tem uma série de regrinhas ali que impossibilitam que o Partido dos Trabalhadores, a turminha do PSOL, entrem de sola mesmo nesse negócio, né? A menos que eles consigam passar uma lei que reverta a autonomia do Banco Central. Aí a coisa muda de figura. Mas, até lá, a lei de autonomia do Banco Central foi feita de maneira com que tanto o presidente quanto o conselho diretivo, eles, inclusive, não tenham, como eu vou dizer, paridade entre o presidente da República. Tipo assim, o presidente da República, no último ano dele de mandato, ele indica o presidente do Banco Central, e os outros 2 ou 3 anos de mandato do próximo presidente, ele tem que ficar com o do presidente anterior. Então, a menos que ele seja mandado embora, seja exonerado com esse problema, né, dos relatórios, a menos que os relatórios que ele entregue apresentem problemas, e a maioria do Senado vote pela exoneração, a coisa é muito mais complicada do que parece. Paula? Mas eu acho meio difícil, porque, assim, por mais que, ok, Pacheco, Arthur Lira, tem muito deputado parlamentar que se elegeu e que se disse conservador, mas chegou lá na hora, no escurinho, votou no Pacheco, né? Traiu seus eleitores e tudo mais. Eu sei que o nosso legislativo tem esse perfil, não sou iludida com relação a isso, você sabe muito bem, mas eles
a maioria dos parlamentares não é aquela esquerda ultra-radical que quer a ditadura do proletariado, que quer o socialismo, ou que quer, né, um governo internacional. A maioria desse pessoal está preocupado também com o mercado financeiro, principalmente porque tem ali, né, muita gente do mercado financeiro que patrocina certas campanhas. Então, eles não vão querer essa independência, pelo que eu estou acompanhando de movimento de conversas aí dos parlamentares, eles não vão querer essa independência, porque isso vai ferrar ainda mais. Aliás, a gente só não está num buraco desgraçado porque, graças ao bom Deus, o governo passado, o governo do Bolsonaro, conseguiu, né, emplacar essa independência do Banco Central. E para quem não entende muito bem o porquê que o Banco Central tem que ser independente, por que o Lula está fazendo tanta questão de ter o comando do Banco Central, é por uma razão muito, muito simples. O Banco Central imprime dinheiro, né? E aí, se o Banco Central está na mão do Lula, o Lula faz um monte de promessa, picanha para o pobre, é Lei Rouanet para o artista, é não sei o que lá para os Yanomami, e aí ele vai só lá imprimindo dinheiro. Imprime dinheiro, ele consegue pagar todas as promessas dele, num primeiro momento lindo, maravilhoso, só que qualquer pessoa que tem esse pouquinho de economia sabe que quando tem a lei da oferta e da procura. Então, se eu tenho muito papel de dinheiro, este papel de dinheiro vai valer menos, né? E aí é o que a gente chama de inflação. E quando esse dinheiro que vai passando até chegar lá na mão do trabalhador, ele já vale menos do que quando ele saiu da impressora, vamos falar assim. E eu achei sensacional, porque eles estão reclamando da taxa de juros, e eu achei assim, sensacional a declaração do Randolfinho Saltitante Rodrigues. Agora ele é praticamente sócio da CNN, né? Ele tem uma relação de amizade com a Daniela Lima, que é tocante. Eu vi a entrevista dele ontem na CNN, uma felicidade, uma elegância, reclamando que ele é perseguido na internet, né? Logo ele, uma pessoa tão bacana, tão da paz como Randolfo Rodrigues. E aí o Randolfo Rodrigues, no auge de sua inteligência, falou que é um absurdo a taxa de juros no Brasil. Juro é o preço do dinheiro. Então, quando aumenta juros, a galera costuma não pegar empréstimo. Principalmente empresários que vão pegar, sei lá, um empréstimo para construir um anexo na sua empresa e gerar mais empregos, tá vendo o preço do juro, já não pega o empréstimo. Então, isso freia a economia, tá, pessoal? E aí, justamente para não acontecer a inflação. E aí, o Randolfo Rodrigues falou que a inflação no Brasil estava muito abaixo da inflação da Turquia e a taxa de juros no Brasil estava muito acima da taxa de juros da Turquia. Só que tem um detalhe, a inflação na Turquia é 90%. Eu não entendo em qual mundo em paralelo que o Randolfo Rodrigues podia achar que essa comparação com um país que tem 90% de inflação, gente, pode ser algo bom. E lembrando que a inflação, ela é um problema para pessoas que não conseguem guardar dinheiro no banco. Quem tem muito dinheiro, os milionários, ou até quem tem um dinheirinho sobrando, tem uma graninha, tem um investimentozinho aqui, uma poupancinha ali, né? Faz investimento. Esse pessoal não sente tanto a inflação, porque consegue compensar através de aplicações financeiras e aquilo rende juros. Então, o dinheiro dele também vai aumentando. Quem é que sente? É o pobre, que pega o seu salário e vai fazer a compra no mercado e sai do mercado sem dinheiro, às vezes nem para pagar as contas de luz, de água. É justamente esses mais pobres que a esquerda diz defender que vão passar fome se o Lula colocar a mão no Banco Central e fizer o que ele tem vontade de fazer. Esperamos que ele não consiga. Agora, de qualquer maneira, como a Stephanie falou no comentário dela, o mandato do presidente do Banco Central tem mais 2 anos só, né? 2023, 2024. Em 2025 assume um que o Lula vai indicar. Agora, analisando o passado, a gente precisa ver isso num contexto também. A gente já teve no passado brigas homéricas entre o PT e o presidente do Banco Central indicado pelo PT. Um exemplo é o Meirelles.
Porque o PT é tão maluco que ele quer imprimir dinheiro, quer, né, gastar dinheiro. O negócio deles é gastar, que é só quer investir no pobre, mas na verdade a gente sabe, né? Petrolão, mensalão, essas coisas, enfim. E o Meirelles não quis fazer o que o Lula estava mandando, né? Porque ele disse: tu tá louco, vai destruir a economia do país e eu que vou me ferrar porque eu sou o presidente do Banco Central. Então, o fato do Lula indicar um presidente para o Banco Central é ruim, óbvio, né? Eu não acho bacana, mas também não quer dizer que ele vai conseguir fazer tudo que ele quer fazer. Então, vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Eu espero que o Lula não consiga pôr as mãos no Banco Central, que ele não saia imprimindo dinheiro que nem um maluco. E por falar em banco, agora tem uma notícia que eu não sei se ela é de terror ou se ela é de humor. A Stephanie que vai decidir agora. Olha só que... Cara, eu não sei nem se eu consigo ler um troço desse sério. Vamos lá, Folha de São Paulo, vocês estão vendo aí na tela. Nossa querida Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, mande um beijo aí para o Zé Dirceu, né? Ela é muito amiga do Zé Dirceu, não sei se vocês sabem, mas vamos lá. Haddad pede saída do presidente do Banco do BRICS, que é aquele bloco, né, dos países emergentes, blá, blá, blá. E a Dilma pode assumir o cargo de presidente do Banco do BRICS lá na China. Esté, o que tu achou dessa ideia? Ai, meu Deus, estou enrolada aqui. Eu me enrolei aqui com o negócio. Então, o que eu acho é que, assim, isso é uma coisa que está sendo ventilado desde a época da campanha, né? Então, desde sei lá, setembro do ano passado, estão falando que a Dilma ia assumir. Eu não li isso, cara. Eu quero ver a Dilma falando mandarim, foi maravilhoso. Que a Dilma poderia assumir a embaixada, né, o cargo de embaixadora na China e tudo mais. Eu acho que eles estão perto, né, daquilo que eles pregam, né, como o ideal de sociedade. Então, para mim não causa surpresa. Para mim não causa nenhuma surpresa, mas eu acho que assim, o Haddad, então, era exatamente o título, né? O Haddad pede a saída de presidente do Banco do BRICS, né? Mas o que eu tô achando é que o Haddad ele vai acabar tirando a gente do BRICS, tá entendendo? Me parece que é isso que vai acontecer. Eu acho que está mais fácil acontecer isso do que a Dilma assumir o cargo. Ou se não, a gente ficar como figurativo. E é por isso que a Dilma vai assumir o cargo. Afinal de contas, a gente sabe que ela é um poste ou algo parecido, né? Será? Ela é tão poste quanto o Haddad. Mas eles gostam tanto do governo chinês, eu acho que eles não vão querer sair do BRICS, não. Então, é o que se ventilou lá para janeiro, né? O mês passado era o que estava se ventilando que não ia. O pessoal da esquerda, inclusive, entrou em colapso por causa disso, né? Uhum. Que no final das contas o PT ia fortalecer os grandes especuladores financeiros e tudo mais, e que ia sair do BRICS. Tá? Não que faça sentido o que eles falam, mas foi o que eles disseram nos grupos aí que eu andei vendo. E agora o Haddad pede a saída do presidente do BRICS para colocar a Dilma. Tipo, cara, a gente sabe que a Dilma ela não tem, né? O Tico e o Teco ali, eles brigam entre si. Então, me parece que é algo figurativo só para não falar que saiu e agradar a militância, saca? Gente, eu já imagino a Dilma aprendendo mandarim, discursando. Imagina se os chineses conseguirem entender o que a Dilma fala, vai ser um negócio assim que eles vão colocar ela para estudo, sei lá. Vão colocar ela para estudo, porque imagina esse talento. O que eu tenho saudade da Dilma, cara, vou dizer para vocês, é os discursos. Poderiam, sabe o que fazer com a Dilma? Colocar ela como porta-voz do Lula. Eu acho que ia ser sensacional a Dilma dando entrevista coletiva para explicar o que o Lula está fazendo no governo. Acho que daria um material de qualidade para a gente analisar aqui nas nossas lives. E ainda nesse campo da economia, a última, só para dar aquele arremate. Agora, Paula, você sabe que existe a possibilidade desse cara que vai sair aí da presidência do Banco do BRICS do Brasil vir integrar a equipe do Tarcísio, né? Eu nem sei quem é essa alma. Pois é, estão ventilando que é um economista diplomado, Marcos Trojo, alguma coisa assim o nome dele. Tá, mas o Tarcísio não pegou o Paulo Guedes lá para ser o conselheiro dele? Então, mas estão ventilando que ele vai vir integrar a equipe. Fazendo o que, eu ainda não sei.
Bom, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Agora, para dar um fecho nesse nosso assunto de economia maravilhoso, olha só que notícia, a Diário do Poder, tá, pessoal? Após Lula prometer recursos para o exterior, BNDES suspende crédito rural. Lula promete dinheiro do BNDES para o exterior, mas brasileiros estão com o crédito rural suspenso pelo banco. Lembrando aqui para a galera da esquerda que o Lula anunciou que vai ajudar a fazer, vai mandar grana para a Argentina para construir ali o seu gasoduto. E a extração de gás, o gás, eu não me lembro agora o nome do gás que eles fazem extração lá na Argentina, mas aqui no Brasil até é proibido, porque ele é extremamente poluente. Então, acho que a Greta Thunberg tinha que vir para cá fazer um protesto na frente do BNDES para que ele não financiasse uma obra assim tão poluente. E vale lembrar também, quem estuda a história das revoluções, sabe que os primeiros a ficarem revoltados com o governo de socialista, via de regra, são os agricultores mesmo, porque é uma sanha, esse pessoal da esquerda odeia quem é produtor rural, a não ser que seja lá os guerrilheiros dele do MST, que na verdade não são produtores rurais, e sim invasores de terra. Sté, e essa história, a gente chegou a comentar sobre o BNDES, toda essa história aí, e eu comentei, eu acho que tu não estava, era na live de terça, que tem um projeto de lei já na Câmara, que foi apresentado, não me lembro agora o nome do deputado, mas eu vi no perfil do Mário Frias, porque ele assinou como coautor, um projeto de lei que os empréstimos do BNDES teriam que passar obrigatoriamente pela aprovação do Legislativo. O que tu acha? Olha, eu não sei se passa, para falar bem a realidade, porque o BNDES, apesar dele não deter autonomia, ele está sob o guarda-chuva do órgão executivo, entendeu? Eu acho que se passar um projeto desse, o STF derruba em um segundo, sabe? Acho, posso estar errado, eu acho que vale a tentativa, né? Mas eu acho que derruba em um segundo. Essas suspensões, por exemplo, se não me engano, o BNDES ele detinha 12 ou 13 programas e essa suspensão de crédito, na verdade, é um encerramento. Então, 9 programas, me parece que foram completamente encerrados. Só ficaram 3 programas, tá? E desses 3 programas, deixa eu ver, foi Moderagro, ABC Ambiental e alguns itens do Pronaf, tá? E só, mais nada. E todos os outros foram suspensos. Então, isso também corrobora com o que a gente vinha falando ali na iminência de campanha, né, Paula? Que o agro ele ia sofrer um ataque brutal e que tanto o Lula quanto toda a sua equipe e a bancada que eles formaram iam fazer a aplicação da agenda ESG de um jeito ou de outro. Então, vamos ver para onde vão transferir, vamos ver para quais são as novas linhas de crédito que o BNDES vai abrir, tá? Porque se sai de um lugar, vai para outro, né? Eu entendo assim. Eles encerraram algumas linhas de crédito, dizem que esse encerramento foi feito por falta de recurso, né? Então, elevado nível de comprometimento de recursos disponíveis, tá? É o que diz lá o BNDES, mas é da noite para o dia e quem contava com esses recursos acabou ficando na mão, né? Então, e quem contava com esses recursos é justamente a turma do agro, né? Então, eu acho que a turma do agro é super organizada para várias coisas, né, Paula? Você vê que coisa aí. A turma sertaneja, eles conseguiram uma forma de penetrar na cultura com a turma sertaneja, tanto que até, se não me engano, a empresária da Anitta, certa vez, eu ouvi ela num podcast, ela estava falando, pô, sabe, a gente vai... Como que é jabá? Como que paga jabá? Pô, a turma do agro já tinha comprado a rádio, a turma do boi já tinha comprado a rádio. Então, o que eles precisam entender, eu acho que o agro não entendeu ainda, e essa turma de empresários, eles não entenderam ainda que é uma guerra cultural e ideológica, tá? Eles entenderam a ponto de ter lá os artistas para poder promover o agro, mas que não adianta eles só, não, veja, vamos apoiar a figura X e vamos promover o agro. Eles precisam entender, por exemplo, a agenda ambiental que eles precisam, né? Que eles precisam fazer a contra, né? A contra-informação de promoção. Eles precisam entender como funciona a doutrinação em ambiente escolar, desse tipo de coisa. É um negócio um pouco mais abrangente, né? Então,
Até eu lembro que eu tinha escrito algo no Twitter nesse sentido, e até o pessoal escreveu: mas numa boa, eles não estão muito preocupados com esse negócio, porque estão vendendo muitas coisas aí para a China e tal, sem ter noção, né, da dimensão disso. E eu acho que é hora desses nossos empresários do agro começarem a se debruçar sobre isso, para entender que o poder que eles têm é imenso, tá? Porque eles têm poder econômico. Quem tem poder econômico no Brasil, cara, sabe? Então, assim, imagina essa turma do agro se junta para, ao invés agora de ficar comprando rádio, para poder construir universidade. Você imagina? A gente chega longe, né, Paula? Tá, mas assim, eles compram rádio para tocar música sertaneja, mas eu não sei de nenhuma TV ou programa de comentários políticos ou coisa assim que a galera do agro patrocine, né? Eu não sei se tem. Tem um canal no YouTube que é só sobre assuntos de agro e tudo mais, que é sensacional, ele é fantástico. Mas eu não vejo essa guerra cultural. Tem ali a música sertaneja, mas se a gente for prestar atenção nas letras da música sertaneja, elas não passam uma mensagem sobre o agro em si. Tem ali toda a caracterização, tem, né, às vezes a festa de boiadeiro e tudo mais, mas geralmente as letras falam sobre amor. O que eu não estou falando nem que é ruim nem que é bom, só estou analisando. Não, o que eu acho é que eles pensaram assim, né, no meu entendimento. Nunca tive contato com ninguém para me dizer, mas acho que eles pensaram assim. Sabe a cultura do influencer? Lembra que a gente estava até conversando certa vez, que a gente viu que estavam promovendo uma blogueira fitness, por exemplo, que, saca? Eu acho que é a cultura do influencer. Então, assim, a gente promove esse cara, ele faz a música que ele quer fazer, e quando chegar as épocas de campanha e tudo mais, ele vai apoiar os nossos candidatos. Ponto. Acabou. Sim. Aí. Mas não. Eles estão focando no candidato. O trabalho da base, cultural de base, não é feito. Exatamente. Isso. Exatamente. Então, por isso que eu estou dizendo, precisa estender isso a nível de entender que a questão ideológica ela vai muito além de você ter ali 20 influencers que seja, vai muito além disso, e começar a olhar para outros lugares, como universidades, tá entendendo? Sim. Principalmente ocupação de espaço em universidades e também não vou dizer todas as músicas, tá? Vou pegar lá, vamos supor, o Gustavo Lima. Eu não vou nem falar nome, que senão vai dar problema. É o cantor X, o agro aqui, ó, nós vamos patrocinar esse cantor X aqui, porque a gente quer disseminar a cultura do agro. Então, assim, meu querido, tu vai fazer lá 10 músicas, tu tem que falar sobre, né, a cultura do agro, como é importante, ou que o agroalimento faz alguma coisa que vira arte, ou então mostrando o quanto a esquerda persegue, ou falando sobre as desgraças de ditaduras esquerdistas ao redor do mundo. Eu lembro que eu vi uma vez que a turma americana, né, do Texas e tal, é foda porque, assim, é praticamente o único parâmetro que a gente tem. Eu quero muito, assim, é o que eu tô falando, eu tô numa fase muito mais Nelson Rodrigues do que Roger Scruton ou outros, mas aqui, infelizmente, às vezes a gente tem exemplos que estão nos Estados Unidos porque eles têm uma cultura política mais abrangente. Então, eu vi certa vez uns sketches que foi patrocinado, se eu não me engano, pela turma do Texas, que faz o comparativo do republicano versus o democrata, que coloca, tipo, o democrata como um doente mental, vamos botar entre aspas, sabe assim? Desarmamentista, e eles investem mais nessa questão, eles entendem mais a necessidade do armamento deles, então o agro ele consegue se expandir para isso, para que ele possa aumentar o próprio grupo político dele, para ele entender que eles têm aliados que vão muito além do cara que planta ou do cara que faz corte de boi. Entende? Eles têm aliados dentro dos armamentistas, têm aliados dentro da turma cristã, têm aliados, outros vários aliados, do qual se uma mão lava a outra, sabe? Então, se eles entendem que se eles colocarem essas coisas, inserirem todas essas coisas dentro do que eles têm de planejamento, como lobistas que são, vamos botar assim, né? Dessa forma, eles têm muito mais a ganhar do que perder, principalmente em termos de aumento de bancada. Paula? Sim, com certeza.
Vamos ver, né? Quem sabe um dia os empresários aí descubram que, assim, patrocinar uma blogueira que passa receita de abobrinha no Instagram pode ser bacana na época eleitoral, mas a época eleitoral é só o ápice de um processo inteiro que vem sendo construído e que tem coisas que às vezes custam muito menos do que a blogueira que passa a receita da panqueca de abobrinha, que são muito mais baratos e muito mais eficientes. E aí eu tô falando num contexto geral. E dá para fazer isso assim, ó, de 500 formas, não precisa chegar projeto direita no poder, formação de base da direita. Não, vai fazer um projeto de auxílio na educação através do esclarecimento dos professores. Aí tu contrata lá um especialista da educação que vai falar sobre alfabetização e neurociência. Olha que lindo! Com este projeto, você destrói o Paulo Freire, toda a narrativa da esquerda, sem falar em esquerda em nenhum momento. Entendeu? A gente precisa focar um pouco mais no objetivo e não no lacrar. Ai, o jornal conservador, a rádio conservadora, o portal conservador, nós somos conservadores, a direita não sei o quê. Tudo que a página da direita tem assim, né? Unidos da direita, patriotas pelo Brasil, conservadores em ação. É sempre assim. Tem que ser uma coisa, né? Cidadãos pela democracia. Não é assim que a esquerda faz? Né? Precisa ter um pouco mais de inteligência, de estratégia. Aliás, se você não faz parte do Clube Marisa, é sobre isso que fala o projeto Dini Sharp. Ações, não é pacifismo, são ações não violentas para bloquear ações de ditaduras. É isso que ele ensina. E essas técnicas foram utilizadas, inclusive, no leste europeu. Hoje sai a segunda aula lá no portal Marisa. Então, assim, é interessante. Eu acho que está na hora da direita ver um pouco mais sobre essas estratégias de ocupação de espaços e infiltração sem lacração. Não que eu não... Cara, não entendam assim, lacrar na internet, beleza, é bacana, fazer piada, fazer meme, a gente ri e tudo mais, ok. Só que nessa parte a gente já dominou, a gente continua, tá? Continua ali fazendo memes. Aliás, caiu a qualidade dos memes da direita um monte. Até isso foi triste, né? Precisa voltar uns memes de qualidade. E ter essa ala... Porque não é assim, a esquerda não tem lá o Boulos e a Tabata do Amaral. Vou usar esse exemplo. Tem o Boulos aí vamos invadir casa, vamos fazer não sei o quê, o mercado financeiro é uma bosta, que é a ditadura do proletariado, revolução socialista, esquerda no poder, poder campesino. Boulos. Nós temos também a Tabata, que ela não é da esquerda, não. Ela é uma pessoa que está antenada nas estratégias globais, ela quer dialogar com todos, ela tem uma cara bonitinha. Então a gente precisa ter esses dois perfis, né? Tá na hora da direita começar a se formar e até uma estratégia mais ampla. Eu não estou criticando todo o trabalho que foi feito. Ok, mas vamos passar para o nível 2. A gente precisa agora dar esse passo da profissionalização, né? Exato, a profissionalização. A gente precisa dar este passo básico. E para você ver, Paula, que coisa, né? E a gente precisa também ter um senso de unidade um pouco mais coeso, né? Além disso. Porque, por exemplo, teve um cara que ele atrasou toda a pauta ambiental no Brasil, ele atrasou real, só fazendo uma participação no Jô Soares, cara, que foi o Ricardo Felício. Cadê? O que está acontecendo? O cara ele foi perseguido, ele foi esquecido, sabe? Cara, ele foi praticamente o cara que mais contribuiu com o agro, tá? E aí a turma prefere patrocinar a blogueira fitness do que pegar esse cara, tá entendendo? E dizer assim, ó, você tem tudo aquilo que a gente precisa para poder fazer uma ocupação eficiente de espaço dentro desta pauta, porque ele tem carisma, ele tem aparência, oratória, ele tem tudo isso, né? E aí acabou a eleição de 2018, foi ventilado um pouco assim para ser alguma coisa de ministro do meio ambiente. Eu fui uma das que fui muito entusiasta dessa ideia, e hoje eu sei que daria muito errado, porque ele ia ser muito atacado pela imprensa, mas que, independente disso, não dá para... então dane-se, então não vai fazer nada, você vai se virar na sua vida.
Porque aí ele voltou da aula, quando nisso que ele volta da aula, ele foi tirado de um monte de cadeira, ele tá passando uma baita dificuldade na vida, ele tá... Colocam ele para dar aula assim, Paula, sem brincadeira, o cara mora atravessando a cidade, ele dá aula na USP, vai. Colocam ele para dar uma aula às 7 da manhã, outra aula ao meio-dia, outra aula às 6 da tarde, comigo. sabe? Eu sei exatamente, uma em cada lugar da cidade, foi exatamente o que fizeram comigo. E aí ele praticamente inviabiliza o trabalho dele. E aí, o que essa turma do agro poderia fazer, uma vez que ele foi o que mais contribuiu? Pega esse cara para dar consultoria, sabe? Pega esse cara para dar consultoria, para poder formar, ajudar a formar professores que vão... veja, quando eu falo atrasar a agenda ambiental, eu não estou falando que vamos destruir as florestas, não é isso. É atrasar essa agenda que vai fazer a gente comer inseto, tá entendendo? Que acha que o pum da vaca fez o buraco na camada de ozônio, essas coisas que ele refuta com maestria. E aí você pega esse cara, é receita de sucesso, tá? Você pegar o Ricardo Feliz para poder dar consultoria para todas essas grandes, imensas fazendas, empresas que a gente tem e que são independentes disso e que conseguem fazer isso, é receita de sucesso. Só que vão optar pelo quê? A cultura do influencer. Como o Brasil ele tem esse negócio de casos de família, o aqui agora, né? Então, vamos fazer a cultura do influencer, vamos bancar a blogueira fitness, vamos bancar o podcast XYZ, mas a pessoa efetivamente qualificada que vai desenvolver uma estratégia acaba ficando desprezada, né? Então, eu acho que passa por essas duas coisas a nossa profissionalização. A optar por pessoas qualificadas de verdade, que tenham um arcabouço literário e tudo mais dentro das áreas para poder desenvolver a estratégia e a profissionalização. Paulo? É o velho problema que eu vejo no brasileiro de um desprezo total e absoluto pelo conhecimento. Um desprezo pelo conhecimento. Como se as pessoas não precisassem, isso é tudo uma baboseira, direita livrinho, chamam de direita livrinho, né? Aí ficou lendo essas baboseiras aí, e com esses intelectuais, ficou querendo intelectualizar, lá. Isso daí não leva em nada. O que vai dar uma ação é agora a gente colocar um presidente da República lá na cadeira. E aí fizeram, e aí não deu certo. Enquanto isso, no reino da esquerda, os intelectuais vão para Paris, passar 4 anos lá, com certeza alguém patrocinou ali, né, a Márcia Tiburi, não que eu ache ela inteligente, mas ela é considerada uma intelectual da esquerda, né, e ela teve um patrocínio para escrever todas as porcarias que ela falou num apartamento em Paris, e essas coisas vão proliferando, e chega lá nessa agenda que a gente mostra para vocês, porque eles sabem que isso é importante. A esquerda sabe que os intelectuais são importantes e que eles precisam agir em todas as esferas, que não adianta só eles contratarem lá a Anitta, se a gente não tiver por trás da Anitta uma pessoa que coloque as coisas, né, a discussão sobre a pauta ecológica, sobre o pum da vaca, se a gente não tiver a Gabriela Prioli para ir lá debater com a Anitta, para dar, né, fazer todo esse alcance, usar o alcance da Anitta num direcionamento da esquerda política. Bota a Gabriela Prioli lá fazer a live. Esse tipo de coisa. Eventos internacionais. A esquerda, nossa, né? Eu não me lembro. Eu sei de eventos fora do Brasil que acontecem nos Estados Unidos com as pessoas dos Estados Unidos e não sei se são produzidos documentos. Não fico sabendo muitas notícias. Fora isso, mais nada. Mas, enfim, né? É o que temos para hoje. E eu preciso lembrar para vocês, gente. Claro, hoje... Aqui, ó. Hoje nós teremos aí Lula viajando para os Estados Unidos para se encontrar com Joe Biden. A Esté caiu? Acho que a Stephanie caiu. Ou eu caí ou a Stephanie caiu. A Stephanie caiu. Então, nós teremos aí, né, nosso maravilhoso Lula viajando para os Estados Unidos, vai se encontrar com Joe Biden. E aí fica meio esquisito explicar, né, como é que o Joe Biden vai se encontrar com o parceirão ali
do presidente de Cuba, Nicarágua, Venezuela e Argentina. A Argentina talvez esteja um pouco escamoteada ainda internacionalmente. Agora, Nicarágua, gente, assistam. De novo, eu vou deixar a recomendação, assistam o documentário da Brasil Paralelo. É impressionante a violência do regime. Pessoas, assim, franco-atiradores em passeata de mãe. E o cara manda o governo metralhar. É disso que nós estamos falando na Nicarágua. Mandar metralhar líder de igreja. É um negócio tenebroso. E aqui, ó, a Esté voltou. Você caiu, a esquerda entrou na live. Ai, meu Deus. Eu voltei. Não, tava só lembrando o pessoal que hoje o Lula vai para os Estados Unidos falar com o tio João Bidê. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre esse assunto. Não, vamos ver o que vai dar primeiro, né? Porque esse tipo de. A primeira coisa que eu quero comentar é que agora a gente vai ter um presidente chamado Geraldo Alckmin, né? A partir de hoje, Geraldo Alckmin é o Chuchu vai ser presidente do Brasil, gente. Justamente. Vamos ver quanto tempo o Lula vai ficar fora e vamos ver como que o Geraldo Alckmin vai se portar nesta viagem do Lula, tá? Porque às vezes essas coisas definem muitas coisas. Ontem o Alckmin estava dando declaração dizendo que ele ia garantir a autonomia do Banco Central. Já tá rolando. Então, por aí você já começa a ter uma, né? Vocês lembram quando muitas vezes acontecia do Bolsonaro viajar, que o Mourão falava as groselhas dele? Então, verdade. Vamos ver se agora começa né? O lesco-lesco ali que a gente vai começar a ver a degringolar, né? Degringolar a coisa toda. A gente quer torcer pela briga. Vamos torcer Exatamente. pela briga. Vamos ver como que a gente vai começar a jogar ali a foice, o martelo, para ver se eles vão se martelar e se matar na foice, né? Isso. A gente dá a foice pro Chuchu e o martelo pro Lula. E daí bota eles lá, eles que resolvam a disputa, né? Foice e martelo. Só para fechar essa pauta internacional, ó, é uma gente meio esquisita esse pessoal dos democratas, né? Eu achei essa notícia, assim, muito esquisita. Preciso comentar com vocês, já indo direcionando para nossa pauta de costumes maravilhosa aqui. Primeira-dama dos Estados Unidos e o marido da Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos e presidente do Senado, se cumprimentaram com um beijo na boca durante evento. Rolou um beijinho. Essa imagem viralizada na gringa. E eu não sei nem o que pensar. Será que tem a ver com... Será que eles se conhecem já do Pizzagate? Eles iam na pizza... Tu conhece o escândalo do Pizzagate, Esther? Eu conheço sim. Eu não Será que eles se conheceram na pizzaria do Pizzagate? Não sei. o que se passa aí? Quem não conhece... Mas você falou que é um pessoal... Você falou que é um pessoal esquisito. Porra, americano é um pessoal muito louco, meu. Você tá louco. O pessoal dos democratas, assim, eu acho que ganha da esquerda brasileira de lavada, cara. Eu não creio, cara. Não creio. Eu vi a entrevista da... Como é que é o nome daquela... eu acho que ela é deputada, que teve uma foto uma vez, ela no muro, na cerca com o México, ela toda de branco, limpinha, todo mundo sujo, desgraçado, e ela ali toda de branco. Ela tava no Amaral dos Estados Unidos, e ela estava numa... Eu acho que é tipo uma CPI, alguma coisa assim, e ela falando sobre um perfil no Twitter, que é o TikTok Libs, que fala sobre essa pauta de costumes, e falando que esse perfil tinha publicado fake news, só que eles tinham um vídeo da pessoa falando, era sobre eu tenho que falar o nome politicamente correto aqui no YouTube, redesignação. E aí tava acusando ela de fake news e mostrava o vídeo da própria pessoa desmentindo, olha, a esquerda nos Estados Unidos também tem seus bolos. Não, né? Pelo amor de Deus, eu acho que é pior do que a do Brasil, sinceramente. Olha pelo amor de Deus, olha o Black Lives Matter, o que deu lá. Olha a diferença. É que lá também teve essa cultura, assim, ó, de bebedor para branco, bebedor para negro, lugar no ônibus para branco, lugar no ônibus para negro. Cara, aqui no Brasil, se chega a instalar um negócio desse, lugar de ônibus para branco e para negro, a maioria das pessoas vai ficar em pé sem saber onde senta, né? Eu sou mais branco ou eu sou mais negro? Sim. Mas
Lá você tem o cara, né? Você tem o Saul Alinsky para instrumentalizar e falar como vai fazer. Você tem esse cara em loco para organizar a militância, né? Tudo bem, aqui a gente também tem o Zé Dirceu da vida, mas daí você tem para fazer contraponto com o Zé Dirceu, aqui você tem um Gabeira, sabe? Assim, Sim, porque é um esquerdista, não gosto dele, sim. evidentemente, mas é um cara que quando abre a boca para falar, não fala merda, sabe? Uhum, Então, quando você tem alguns contrastes aqui no Brasil. uhum. Lá, parece que se monopoliza a coisa, né? Então, os Panteras Negras, Black Lives Matter, o Antifa, cara. O Antifa É, americano é uma coisa surreal. Os caras tacaram fogo em Berkeley, né? sim, Aí, quando você escalona para alta esfera de poder, você tem Lolitas Express, você tem uns negócios assim sim. pavorosos acontecendo. Você tem os caras instalando literalmente uma estátua de Beelzebub na rua, É, sabe? Então é uma coisa que assim, aqui no Brasil é impensável, é algo que é. imagina, sabe? Que, sei lá, eu acho que eu ainda vou viver para ver uns absurdos desses, mas que causaria, eu acho que muito mais espanto aqui no brasileiro. Você instalar uma estátua de Beelzebub com o americano. Pô, eu assisto, eu adoro. Tem uma blogueira, né, que ela fala sobre a vida dela em Massachusetts, não, em Minnesota, que eu adoro É, ela. Eu aham. adoro essa mulher. E ela mora nos Estados Unidos faz uma caralhada de tempo, assim. Ela teve agora está indo para o terceiro filho, se não me engano, e ela fala sobre, ela não vou botar meu filho na escola, vou fazer homeschooling, agora eles estão determinados a sair dos Estados Unidos por conta da cultura da violência americana. A cultura da violência, ela diz, cara, aqui é assim, escreveu, não leu, é tiroteio na escola. Tá entendendo? Pá, mesmo. E assim, você pega, e ela fala, né? Você pega, gun free zone, sabe? Quanto Sim, mais se estabelece a cultura desarmamentista, mais parece que o negócio tá louco. é, Então então ela tá analisando com o marido que agora eles vão viver como se fosse num veleiro no Mediterrâneo, sabe? Porque eles aham. querem sair de lá. Então, eu acho, sem brincadeira, eu acho que essa turma de esquerda americana é muito mais. Apesar de aqui você ter a cultura da guerrilha urbana, o brasileiro eu acho que é mais preguiçoso, né? Então, Não tem organização suficiente para ser por conta da comunista. Não preguiça e tem, tal. não Então, eu tem. acho que lá eles se engajam mais, e conforme se engaja, você vai criando os caras, meu, completamente pirado, Paulo. Parei de falar disso. Não, mas e é interessante, eu estava falando agora sobre essa disputa racial que é muito mais forte lá nos Estados Unidos, e é interessante a gente acompanhar alguns perfis de brasileiros que moram no exterior, tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos e tem lá o seu Instagram, o seu perfil na rede social e contam o dia a dia. E tá uma modinha muito grande, principalmente de meninas jovens que vão estudar nos Estados Unidos e trabalhar como babá, e elas contam como é o dia a dia. E eu já vi vários desses relatos delas falando assim, depois que eu cheguei nos Estados Unidos, que eu descobri que eu não sou branca, como eu, não como esse de olho claro, não, mas como eu, assim, né, olho castanho e tal. Depois que eu cheguei nos Estados Unidos, eu descobri que eu não sou branca, porque o meu colega olhou para mim e falou assim, não, mas você não é branca, você é latina. Parabéns! Agora entendeu que o Brasil é um país de mestiços, que nós somos latinos e que essa palhaçada de tentar dividir o povo brasileiro, eu acho que é o povo mais miscigenado da face da terra, em brancos e negros, essa narrativa não vai colar. Não vai colar. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, gente. Aqui no Brasil não vai colar. Embora eu saiba, né? Embora eu saiba, que existam pessoas que são racistas e que são idiotas, porque idiotas sempre existirão no mundo, infelizmente. Mas eu não consigo ver a maioria da população brasileira sendo racista. Eu não consigo ver isso, não consigo mesmo, né? Vão dizer que eu não tenho local de fala, mas enfim, pelo menos eu posso dizer que a maioria dos homens não é machista porque eu sou mulher, então, pelo menos isso. E aí, já que a gente está nessa pauta de costumes, cara, o Nicolas Ferreira tá quase todo dia aqui na nossa live. É um negócio impressionante. Nicolas Ferreira, quem está acompanhando o caso já viu que a gente comentou ontem sobre ele ter resgatado uma foto de 2020 da Thaís Carla, Thaís Carla, nem me lembro o nome lá da blogueira da gordofobia lá, não me lembro o nome dela.
Ele resgatou a foto de 2020, não sei porquê, aí fez um comentário que tomou proporções gigantes, porque qualquer coisa que o Nicolas fala toma proporções gigantes, né? Ele tem um engajamento absurdo, a esquerda engaja demais no conteúdo dele porque odeia ele, e a direita engaja demais porque curte as mitadas dele. Aí o Nicolas mitou lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, sei lá onde, virou uma polêmica. Agora ele vai parar no Conselho de Ética e ressuscitaram um processo que ele já estava sofrendo, né? Vamos relembrar este caso. Injúria racial. Nicolas Ferreira é processado por chamar trans de ele. Aí aqui nós temos, né, parlamentar, a pessoa parlamentar, eu não sei como é que pode falar, né? E aí o que aconteceu é que o Douglas Garcia, em uma entrevista de 2020, de novo, né, resgataram, referiu-se a Salbert como ele. À época, ambos eram vereadores. Ferreira nega que tenha cometido algum crime. Se condenado na ação, ele pode cumprir 3 anos de prisão. E aí, vamos aqui ao nosso debate. É o seguinte: violência, transfobia, que é o termo que eles estão usando, quando fala transfobia, para qualquer pessoa na rua, você é a favor ou contra a transfobia? A maioria das pessoas vai dizer que é contra a transfobia. E perguntar em seguida, o que você considera transfobia? Transfobia é um coleguinha bater no outro coleguinha porque o outro coleguinha resolveu ser trans. Isso, na cabeça, no imaginário da maioria das pessoas, é ser transfóbico. Mas para a esquerda não é assim que funciona. Ontem a gente falou sobre a gordofobia, né? Gordofobia, basicamente, se você se recusa a namorar com uma pessoa obesa, você já é enquadrado na categoria gordofóbico. E aqui a gente está falando sobre uma pessoa trans que foi chamada de ele. Vamos aqui na foto, né? Opa, não é aqui essa janela, é essa daqui. Foi chamada de ele. Agora, vamos ver assim, o senso de proporções. Uma pessoa que se recusa a chamar a outra pelo que ela quer ser chamada, vamos supor, eu sou aqui a Paula e de hoje em diante o meu pronome é Dulo. Quando forem falar comigo, fala Ulo Dulo. Aí a Esté fala, não, vou continuar te chamando de ela, Ulo Dulo é a casa do caçamba. Será que essa pessoa merece ter privação de liberdade por 3 anos? Ou mesmo pagar uma multa? Esté, o que tu acha? E por que ressuscitar esse caso agora? Porque o Nicolas lacrou, né? Não. Nesse caso, não. Ressuscitar esse caso pelo seguinte, porque, na verdade, em 2019, o Supremo ele fez a equiparação destes crimes de homofobia, transfobia ao crime de racismo, tá? Então, na ocasião que aconteceu o fato que ele chamou ele, teve um imbróglio judicial e agora saiu a decisão de que ele vai ser, que o Ministério Público vai representar com esta equiparação. Então, ele vai responder por injúria racial, neste caso, né, pela equiparação. Então, na verdade, ressuscitaram em decorrência dessa decisão que saiu. Então, o coitado do menino está quieto lá, não lacrou para cima de ninguém dessa vez, mas como teve andamento no processo dele, fizeram esse ressuscitamento, né? Ele tem meios de defesa? Tem alguns, tá? Porque, por exemplo, quando o Supremo fez essa decisão de equiparação, ele fez no curso de uma ADO, a ação de inconstitucionalidade por omissão, tá? Porque, segundo eles, segundo a peça, que se não me engano foi do PPS na época, tá? Eles requereram porque o parlamento se negava a legislar sobre o assunto. Então, como não existia nada sobre isso, né? Nada sobre homofobia, transfobia, etc. Eles pediram para que o STF se manifestasse para a qualidade do crime, né? No caso, essa equiparação ao racismo, né? Então, o meio de defesa para o Nicolas é o seguinte: segundo essa decisão do STF, a liberdade religiosa continua garantida, tá? Então, é para esse lado que o Nicolas vai precisar ir agora.
entendeu? Então, ele precisa apelar pelo fato dele ser cristão, então isso vai contra todos os valores que ele possui, e uma vez que isso vai contra os valores religiosos dele, e que não é uma ofensa falar ele, ou falar ela, ou coisa parecida, ele não depreciou a pessoa, ele não quis, por exemplo, cercear os direitos civis dessa pessoa, então, isso trata apenas de uma convicção pessoal dele, religiosa, então ele está se sentindo ferido dentro da sua liberdade religiosa. Paula, eu cheguei à seguinte conclusão, tá? Nesses casos. A melhor defesa sempre é o ataque. Então, como no caso da Thaís Carla, como no caso desse rapaz aí, eu, se fosse a equipe jurídica do Nicolas, eu ia para cima com reconvenção, tá entendendo? Então, eu ia para denunciação caluniosa, eu ia... Intolerância religiosa. Intolerância religiosa, tá entendendo? Porque precisa... assim... Pelo menos para a gente aqui, tá, sempre funcionou. Grande parte dos processos que o Douglas ele acabou perdendo foi na questão do caso dos antifas, foi em decorrência de, por serem muitos processos, quando o processo ele subia, que tinha que pagar custas, e eram muitos, porque a gente ultrapassa a marca dos 120, muitas vezes o Douglas não tinha dinheiro para fazer isso e acabava perdendo por não ter se manifestado, por revelia. Então, mas assim, a grande maioria que a gente atua, a gente usa dessa estratégia de que a melhor defesa é o ataque, tá? Então, pera, você tá me acusando disso? Você tá fazendo denunciação caluniosa. Você, no caso dele, você é homofóbico, como o Douglas, ele é gay, você é homofóbico e etc. Vai para esse lado, tá entendendo? Se defende da melhor maneira que você puder. Eu, no meu caso, se eu tenho que responder, eu vou para esse outro lado. Você está praticando violência política contra a mulher, você está interferindo na minha liberdade, e eu entendo que dessa forma se consegue melhores resultados. Então, eu acredito que a defesa jurídica do Nicolas precisa pensar nisso, nesse caso, para poder se sair disso, tá? 3 anos da cadeia, não dá cadeia, tá? Não vai dar regime fechado. Então, eu acho que no máximo que vai acontecer aí, se uma eventual condenação, é cesta básica, pagar indenização que seja em dinheiro por crime de dano, né? Pela questão do dano moral, mas não chega a dar regime fechado. Paula? O que eu vejo muito nessa história toda é o seguinte: a confusão que as pessoas têm feito ultimamente entre aceitar e concordar. Porque aceitar, todos têm que aceitar as pessoas trans. Ok, eu aceito. A pessoa pode ser trans o quanto ela quiser, pode fazer com o corpo dela o que ela quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, essa pessoa que resolve ser trans, ela não pode obrigar toda a sociedade a concordar com ela e chamar ela do nome que ela quiser. Até porque ninguém passa pela vida toda sem ser ofendido. A gente ouve coisas com as quais a gente não concorda, e a gente ouve, inclusive, ofensas. Mas cabe à pessoa virar de costas. Eu quero ser chamada de ela, dela. E o cara disse, não, para mim tu é ele, é dele. Se a pessoa se sente ofendida, manda tomar naquele lugar, vai para o seu canto, vai para, né? Não precisa ficar ali. Agora, a sociedade moderna, ela, ao invés de ensinar as pessoas a lidarem com as frustrações e com os sofrimentos que são normais da vida, que todo cristão sabe que nesse mundo a gente vai ter infortúnios, isso é normal. Ao invés da sociedade, dos pais, da escola, ensinarem as pessoas como lidar com isso, eles querem fazer uma blindagem, uma capa nas pessoas. Então, agora, o bullying é um problema. Eu não estou defendendo aqui, gente, coleguinha que vai lá e espanca o outro. Isso daí é agressão. Não. Agora, o bullying, que agora tem essa palavra bonita, ele sempre existiu. Então, a criança, vamos pegar lá, a magricela da turma, que é chamada de Olivia Palito. Isso, meu Deus do céu, desde que o Popeye, as magricelas da escola são chamadas de Olivia Palito. Ao invés de darem orientação, falar, eles estão te chamando de Olivia Palito porque são bobos, são idiotas, estão com inveja da tua magreza, vira para o outro lado e vai brincar com outras pessoas e não dá bola para esse pessoal. Não, eles vão lá, pegam o que está chamando de Olivia Palito, colocam de castigo, diz que nunca mais pode fazer, isso gera uma raiva ainda maior na criança, que quando voltar vai gritar 20 vezes mais o Olivia Palito. Isso é um exemplo que eu pego da escola, mas que vale para toda a sociedade.
Hoje, a sociedade quer o direito de passar por essa vida sem sofrer nada, sem ter nenhum sofrimento, sem ter nenhuma discordância, sem ter nenhuma ofensa. E isso é uma coisa que não existe, é uma utopia. E é por isso que a nossa sociedade vê os índices de depressão crescendo cada vez mais. Todo mundo sabe, é senso comum que quando a gente quer criar um marginal, se eu tenho um filho e eu quero que ele seja um marginal, basta eu dizer sim para tudo e dar tudo que ele me pede. Qual é a conclusão? O filho vai crescer, vai virar um marginal. Via de regra é isso. Filho que não ouve não do pai e da mãe e que não tem regras, limites, né? Que não tem essa regramento da vida, ele cresce e vira um marginal, um depressivo, sei lá, N coisas. Agora, se eu quero que o meu filho seja um cidadão de bem, eu vou dar limites e vou ensinar ele a lidar com os problemas, a resolver frustrações, porque vai ter frustração nessa vida. Eu não posso colocar o meu filho numa redoma onde ele não vai ouvir não nunca e não vai ser frustrado. Quando ele sair para o mundo real, terá problemas sérios. Esse é o problema que eu vejo dessa geração. É uma geração que não quer que os outros aceitem, quer que os outros concordem, o que são coisas muito diferentes, aceitar e concordar. Mas hoje em dia, no debate público, essas palavras ganharam sinônimo. Então, as pessoas precisam cada vez mais explicitar isso. Ok, eu aceito, mas eu tenho o direito de não concordar. Eu não tenho o direito de ir lá dentro da casa. Vamos pegar aqui um casal gay. Eu sou cristã. Eu não concordo, porque segundo a Bíblia que eu sigo ali é pecado. Mas eu não posso, segundo a Bíblia, ir lá do outro lado e bater, e impedir, e queimar a casa. Não posso fazer isso. Então, eu tenho que aceitar, não preciso concordar, posso emitir a minha opinião. Ah, não concordo, não acho legal, não acho bonito, acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assado. Numa democracia é assim. Só que a gente está vivendo agora uma ditadura mundial que todo mundo tem que concordar com a agenda que é empurrada goela abaixo na nossa sociedade. E basicamente é isso. Com esta linda matéria, nós encerramos os assuntos da live de hoje. Eu convido aí a Esther Papaiano para se despedir da galera. Pessoal, quero agradecer muito a audiência de vocês. Hoje a gente bateu 1.300, né, Paulo? Olha que legal. Então, tá cada vez maior. Eu tô achando que eu vou ter que acordar agora às 6 da manhã todo dia mesmo. Não vou ter escolha. Pelo jeito, a gente vai acabar ficando nesse horário da manhã. E vou pedir para vocês, mais uma vez, façam parte do Clube Marisa, www.paulamarisa.com.br. Por favor, se inscrevam nesse canal, que é o canal das lives, porque enquanto a Paula não retomar as redes dela, é por aqui que a gente vai se comunicar. E o pixprof.paulamarisa.gmail.com, para que a Paula Marisa, por favor, não passe dificuldades da vida. Aquele abraço, fiquem com Deus. Vou passar necessidade. Fabi Lima, querida, superchat aqui, ó. Na escola, quem me zoava ou toma uma piaba ou revertia o bullying. Já fiz menino chorar na escola porque ele me bulinava. Gente, da série Métodos não ortodoxos de Paula Marisa, via de regra, os alunos que vinham se queixar de bullying para mim. Ai, gente, que horror, não sei nem se eu posso falar isso na internet, mas vamos lá. Eu falava, o fulano te chamou disso? Vai lá e chama ele daquilo. Paula, meu sobrenome é Papaiano. Cara. Paula, meu sobrenome é Papaiano. Minha vida foi ser chamada de Papaanos, filha. Pois assim, entendeu? O bullying acabava, porque se eu pegasse assim, ai, professora, o fulano tá me chamando disso. Eu pegasse o fulano, colocasse de castigo, no primeiro minuto que o fulano saísse de castigo, eles iam se pegar de novo. Agora, se eu dissesse, o fulano te chamou, vai lá e chama ele daquilo. Acaba o problema. E tu dá uma lição pra criança ali, ó. Não baixa a cabeça. Se alguém te ofender, ofende de volta. É assim que se faz. Agora, eu não sei se depois disso, agora até o meu canal secundário não vai ser derrubado. Lembrando aqui, né, pessoal, este é o meu canal secundário, por aqui eu faço transmissões ao vivo. Amanhã é o último dia do nosso teste, se a gente vai ficar de manhã. A gente está em dúvida entre o horário das 9 e o horário das 17.
Então, amanhã a gente vai fazer uma análise e daí a gente bate o martelo do horário do Divas da Opressão 2023. Paralelamente a isso, tem o meu canal que está, né, sofrendo bloqueios. Eu também não posso postar no Twitter, é uma tristeza minha vida agora. Eu só tenho Instagram, eu não sei mexer muito, eu não gosto muito. Eu gosto do Twitter. Me devolvo o meu Twitter e o meu YouTube. Então, se você puder e quiser me ajudar, tem aí o Pix e também o Clube Marisa, onde vocês têm acesso a conteúdos exclusivos. Tem o projeto do Dini Sharp, que começou na semana passada, já está indo a segunda aula. Tem o projeto Camaradas, projeto A Vida Secreta de Fidel, várias análises de clube de leitura, aulas, os vídeos que são banidos aqui do YouTube também eu posto lá, né? É uma maneira da gente manter o arquivo e custa só R$ 9,90 por mês. A partir de R$ 9,90 você já faz parte do Clube Marisa. Então, está aí as minhas dicas. Essa foi o Divas da Opressão do dia 9 de fevereiro de 2023. Agradeço imensamente a presença de todos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 9 horas da manhã, com Esther Papaiano e o seu kit telemarketing. Tchau!